Pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou gravando esse vídeo para auxiliar vocês no desenvolvimento do exercício dessa semana, né? Onde basicamente o exercício pede para vocês explicarem como que é realizada a comunicação do PC0 para o PC4, né? Mas como é possível observar aqui, não é tão simples, né? Porque o PC0 e o PC4 estão em redes diferentes, né? O PC0 está conectado aqui na rede 192.168.0.0/24 e o PC4 está conectado na rede 192.168.2.0/24. Então são redes lógicas diferentes, né? E além disso, é possível observar que eles estão conectados aqui em roteadores diferentes. Tá? Então a comunicação entre eles, como vocês já perceberam, ela passa obrigatoriamente aqui por esses três roteadores. Né? E aí o exercício pede para vocês detalharem quem é o gateway padrão aqui da comunicação entre o PC0 e o PC4, quem são os gateways padrões, né? E também pede para apresentar uma possível tabela de roteamento, né, dos três roteadores aqui envolvidos na comunicação. Bom, eu não vou resolver o exercício inteiro com vocês, mas eu vou ficar focado na primeira parte, tá? Então a primeira parte do exercício eu vou resolver, tá? Que é justamente aqui a comunicação até o router 0, tá? Então eu vou explicar quem é o gateway padrão aqui dessa rede e como que é a tabela de roteamento aqui do router 0, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que para o PC0 se comunicar com o PC4, ele precisa encaminhar a mensagem por roteador, né? Então a gente vai dizer que o router 0 é o gateway padrão da rede 192.168.0.0. Tá? Em outras palavras, quando um desses dois computadores aqui quiser comunicação externa, eles vão encaminhar o datagrama para o router 0. Só que a gente dizer que os computadores vão encaminhar o datagrama para o router 0 ainda nós estamos num nível muito abstrato, tá? Porque o gateway padrão, na verdade, ele tem um endereço IP. Né? O gateway padrão é um endereço IP. Então, se eu for ali no PC0, por exemplo, e ele for ali no sistema operacional Linux, por exemplo, eu preciso configurar, indicar ali no PC0 quem é o gateway padrão dele. E eu faço isso informando o endereço IP do gateway padrão. Tá bom? Então, por exemplo, no meu caso aqui, deixa eu encerrar isso aqui. No meu caso, o meu gateway padrão aqui da minha rede é o 92.168.0.1. Então esse aqui é um IP de um host. Esse IP aqui não é um IP de uma rede, tá? E esse IP aqui que nós temos aqui é o IP da rede. Então é o IP, é o endereço dessa rede como um todo. Agora, cada dispositivo dentro dessa rede tem um endereço IP próprio, tá? Incluindo o gateway padrão, tá? E quem é o gateway padrão aqui nesse caso? Então a gente vai ser um pouco mais específico, né? Esse roteador ele tem duas interfaces de rede. Então ele tem essa interface aqui e ele tem essa interface aqui. Cada interface do roteador precisa ter um endereço IP. E é o endereço IP da rede aonde ele está conectado. Então, essa interface aqui está conectada na rede 192.168.0.0. Então, ela tem que receber um IP da rede 192.168.0.0. Tá? Então, vamos verificar aqui quais são os IPs dessa rede. Tá? A gente não viu isso daqui ainda, a gente vai ver isso na aula dessa semana, tá? Mas já adiantando aqui um pouco, né? Então, o primeiro endereço é justamente esse que a gente está vendo. Então, 92.168.0.0/24.
esse primeiro endereço, ele é justamente o endereço da rede, tá? Então, esse barra 24 aqui indica que os primeiros 24 primeiros bits desse endereço são utilizados para endereçar a rede. O que sobra para a gente? 8 bits para endereçar os endereços dos hosts dentro da rede. Então, 8 bits para endereçar os dispositivos dentro dessa rede. Né? E, bom, o último endereço dessa rede, o último endereço, quem que é? Vamos colocar aqui 192.168.255/24, que é o endereço que nós chamamos de broadcast. Tá? Então, broadcast é um endereço utilizado pelos computadores quando eles querem encaminhar um datagrama para todos os computadores dentro daquela rede. Tá? Então, se o PC0 quer mandar um datagrama tanto para o router 0 quanto para o PC1, né, todos os outros computadores da rede, ele vai utilizar esse endereço aqui. Tá? Bom, então, sabendo que esse é o primeiro endereço e esse é o último endereço, todos os endereços que estão entre o primeiro e o último são endereços que nós chamamos de host, ou seja, endereços que nós podemos utilizar dentro da nossa rede para os dispositivos, incluindo aí o gateway padrão da rede. Tá? Então, vamos dizer aqui, deixa eu apagar aqui essa flechinha, vamos dizer que essa interface aqui, tá, o IP dela seja 192.168.0.1/24. Então, percebam que é o primeiro endereço após o endereço da rede. Então, esse primeiro endereço aqui, após o endereço da rede, já pode ser aplicado nos dispositivos. Tá? Então, é o endereço aqui dessa interface. Então, eu posso dizer também que esse endereço aqui, ó, desse computador aqui na rede, poderia ser, por exemplo, do PC0, né? Poderia ser 192.168.0.2/24. Tá? Na verdade, pode ser qualquer endereço, tá, entre o 1 e o 254. Tá? Não precisa necessariamente ser aplicado em sequência. Tá bom? Por que? Vocês podem estar se perguntando por que 255 é o último, né? Porque como sobraram apenas 8 bits, né? 8 bits, então 8 bits, se eu tiver 2 elevado a 8 para achar todas as combinações, eu vou justamente chegar a 256 endereços possíveis, tá? Então, endereços possíveis. Esses 256 endereços vão de 0 até 255. Então, de 0 até 255. Sobrando aqui 24 bits, né? Conforme, ou melhor, sobrando 8 bits, conforme a gente viu aqui. Tá? Então, eu sempre desconto o primeiro e o último, ou seja, eu desconto 2, e aí eu vou ter um total de 254 endereços de host, tá? Que é justamente entre o 1 e o 254. Então, dentro dessa rede aqui, eu poderia ter, com essas configurações, eu poderia ter 254 dispositivos conectados. Tá? Então, sempre que o PC0 quiser comunicação com um dispositivo que não pertença à rede 192.168.0.0, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para o gateway padrão dele, que no caso aqui nós definimos como 192.168.0.1. Tá? No exercício, não importa se vocês colocarem aqui o primeiro IP. Tá? Então é bom no exercício definir um endereço IP, tá? Tanto para esse quanto para esse aqui. Tá? Mas o importante é que ele esteja dentro daqui da faixa de hosts, né, desses endereços aqui. Tá bom? Então, se, por exemplo, aqui, né, no caso do PC0, né, vamos supor que ele seja um sistema operacional Linux, como é que eu faria? Então, eu digitaria root add default,
GW 192.168.0.1, né? E aplicando esse comando aqui, é um comando possível, existem outras alternativas, mas aplicando esse comando aqui, eu configuro o gateway padrão dentro da minha rede, tá bom? Então beleza, tá? Então já definimos quem é o gateway do PC0, acho que agora fica fácil vocês definirem, por exemplo, quem é o gateway do PC4, né? Então é só definir um IP aqui para essa interface. Então beleza, né? Então chegou o datagrama aqui no router 0, então ele tem que encaminhar aqui para frente, né? Agora, novamente, é fácil a gente dizer que eu preciso encaminhar aqui para frente, né? A questão é como que ele vai encaminhar isso. Então a gente tem que ser um pouco mais específico, tá? Então aqui no router 0 eu tenho o que? Uma tabela de roteamento. Eu vou escrever aqui então tabela de roteamento do router 0, tá? Bom, para ficar um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais fácil de escrever, eu vou utilizar aqui o calc, justamente escrever dentro de uma tabela, tá? Isso. Então, tabela de roteamento do router 0, tá? Tabela de roteamento, então, ela é composta essencialmente por dois campos, tá? Por dois campos, que é o endereço da rede de destino e o próximo salto, que é o termo em inglês, next hop, tá? Então são esses dois, essencialmente são esses dois campinhos que a tabela de roteamento tem, tá bom? No exemplo que eu passei na aula para vocês, a tabela de roteamento tinha um terceiro campo, que ele não é essencial, bom, ele não é assim fundamental para a gente, mas eu vou colocar aqui porque, como eu apresentei no exemplo passado, eu vou deixar aqui também, que é o nome da interface para onde que ele vai encaminhar, tá bom? Então são esses três campinhos aqui, tá? E como é que funciona? Para a gente entender a tabela de roteamento bem, fica mais fácil se a gente pensar nesse cenário todo aqui como se fossem cidades, tá bom? Então eu tenho a cidade 192.168.0.0, a cidade 192.168.1.0 e a cidade 192.168.2.0. Poderia ser, por exemplo, Sumaré, Hortolândia e Campinas, tá bom? E os roteadores e esses links, esses enlaces aqui entre os roteadores seriam as estradas que conectam essas cidades, tá bom? Então, os enlaces estariam mais para estradas, tá? Propriamente dito, e os roteadores estariam mais ali como encruzilhadas, tá? Não sei se o termo mais apropriado seria esse, mas a encruzilhada, né? Aquele ponto onde converge, né? Um monte de estrada e aí aparece ali várias opções de caminho para mim. Então, se por exemplo eu pensar assim, o router 0 ele tem aqui duas estradas conectando a ele, né? Uma estrada, vamos dizer assim, que está conectando na cidade 192.168.0.0 e outra estrada que está conectando aqui em uma encruzilhada, né? E nessa outra encruzilhada aqui, o router 1, né, a gente tem aqui os caminhos que volta para o router 0, o caminho que vai para, entre aspas, a cidade 192.168.1.0 e vai para outra encruzilhada do router 2, onde está conectado aqui a cidade 192.168.2.0. Agora, obviamente, nós não estamos lidando com cidades, né? Nós estamos lidando com redes. E então a gente tem aqui a rede 192.168.0.0, a rede 192.168.1.0 e a rede 192.168.2.0, tá bom? Só que entre os roteadores, ou seja, essas estradas aqui, né, eu também tenho redes, tá bom? Então, são redes com uma característica peculiar, que elas são redes ponto a ponto, tá bom? Então, redes ponto a ponto, onde eu só tenho dois dispositivos conectados. Então, o router 0, por exemplo, aqui com o router 1, né, formando uma rede ponto a ponto. E a rede ponto a ponto, vocês já sabem, ela se caracteriza por ter a presença de dois dispositivos conectados, tá? E aí eu pergunto para vocês, quantos endereços IPs, na prática, eu preciso em uma rede ponto a ponto? Bom, se eu tenho dois dispositivos, são duas interfaces, eu preciso de dois endereços IPs.
Tá? Então, mais do que isso, em uma rede ponto a ponto, é exagero. Tá bom? Então, se a gente analisar aqui o IP dessa rede aqui, né, dessa rede aqui, o IP que está sendo informado aqui é o IP da rede, assim como esse, tá? Então, o IP da rede aqui é, vou colocar ele aqui novamente, 192.168.4.0/30. Pessoal, tudo isso para explicar a tabela de roteamento, tá bom? Bom, aqui a máscara /30 é um pouco diferente da máscara que a gente viu aqui, né? Aqui era /24, então aqui é /30. O que difere de uma para outra? Na /24 eu estava destinando 8 bits para endereçar os hosts, né? Aqui, como eu já estou utilizando 30 bits para a rede, sobra apenas 2 bits para endereçar os hosts. Então, 2 bits apenas. Tá? Então, se eu verificar aqui a quantidade de endereços, eu vou ter 2 elevado a 2, que vão ser apenas 4 endereços possíveis. E quem são esses 4 endereços? Como são só 4, a gente vai escrever todos eles aqui. Tá? Então, é o 92.168.4.0/30, o 92.168.4.1/30, o 92.168.4.2/30 e o 92.168.4.3/30. Tá? Então, esses 4 endereçozinhos. Só que aí a gente tem que lembrar daquela regrinha. O primeiro endereço é o endereço da rede. E o último endereço é o endereço de broadcast. Tá? Ou seja, sobrou para mim aqui exatamente 2 endereços para eu aplicar nos hosts da rede. Então, o 92.168.4.1 e o 92.168.4.2. Tá? Então, são justamente aqui esses 2 endereços são os endereços que eu vou adotar aqui nessas duas interfaces. Tá? Então, bom, eu vou escrever aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal, só para ter espaço, eu vou apagar aqui essa legendinha que eu deixei aqui, tá? Vou apagar aqui. E aí vamos colocar aqui, vamos definir, tá? Então, por exemplo, aqui eu colocaria o IP 192.168.4.1/30. E aqui, depois eu já traço a flechinha, o 92.168.4.2/30. Então tá aqui o endereço aqui, tá? Eu só tenho 2 endereços, tá? Eu poderia inverter, por exemplo, colocar 4.2 aqui, 4.1 aqui? Poderia, não tem problema nenhum, tá bom? A questão é que por conta da máscara /30, eu só tenho esses 2 endereços, tá? O mesmo linha de raciocínio, pessoal, durante o exercício vocês vão ter que pensar nisso, né? É aplicado para essa rede aqui, tá? Agora, esse endereço aqui que eu tenho aqui, atenção isso daqui, tá? Esse endereço é um endereço de rede. Tá? Percebam que ele é 4.4. É imediatamente após aqui o endereço de broadcast da primeira. Tá? Isso porque essa aqui é uma subrede e essa daqui é uma outra subrede. Então, são 4 endereços. Então vai ficar 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, com a mesma linha de raciocínio daqui. Tá bom? Bom, então beleza, eu já defini aqui os IPs dessas interfaces, né? E agora vamos preencher a tabela de roteamento aqui do router 0, tá? Então, o router 0, ele precisa aprender como que ele vai alcançar as redes que ele não está conectado, tá? Diretamente. Então, quais redes que ele está conectado diretamente? Ele está conectado na rede 192.168.0.0 e está conectado na rede 192.168.4.0. Então, por estar conectado diretamente nessas redes, ele não precisa aprender a alcançar elas, tá? É uma coisa meio óbvia. Agora, as demais redes, o 92.168.1.0, o 92.168.2.0,
192.168.4.4, essas três redes aqui, ele não sabe alcançar. Ele não está conectado diretamente nelas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma regra para cada uma dessas três redes aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar o IP de cada uma daquelas redes. Tá? Então, vamos começar preenchendo assim. Então, aqui, 92.168, vou colocar na sequência que elas aparecem ali, tá? 4.4/30, 192.168.2.0/24. Então, beleza. Então, eu quero ensinar eles o roteador 0 a alcançar essas três redes aqui. Tá? Bom, então beleza. Então, esse campo aqui, endereço de rede de destino, eu já preenchi. Agora vem o próximo salto, que é realmente o que importa para a gente. A interface não é tão importante. Próximo salto. Como, ou melhor, para quem que o router 0 precisa encaminhar o datagrama para ele chegar naquela rede de destino. Tá? Então, vamos pensar aqui. Para o router 0 chegar, alcançar a rede 192.168.1.0, ele tem que encaminhar para essa interface aqui. Ele tem que encaminhar daqui para cá. Então, ele tem que encaminhar para 192.168.4.2. Né? Então, quem é o próximo salto para alcançar a rede 192.168.1.0? É 192.168.4.2. Então, vou colocar aqui. O próximo salto é 192.168.4.2. Tá? Agora vamos lá. Vamos pensar aqui no caso da rede 192.168.4.4. Tá? Essa rede. Para quem que o router 0 precisa encaminhar o datagrama para alcançar a rede 192.168.4.4? Então, é para o mesmo endereço. Então, é para o 192.168.4.2. Então, ele precisa encaminhar para cá, né? Para o router 1. Então, é o mesmo endereço. Tá? Então, ele vai encaminhar aqui para os... no caso aqui dessas duas regras, né? Para esses dois aqui. E agora essa terceira aqui? Vamos analisar. Então, ele precisa alcançar essa rede aqui. Para quem que ele tem que encaminhar? Bom, aí talvez vocês possam responder que ele precisa encaminhar aqui para essa interface aqui. Mas não. Na verdade, ele precisa encaminhar para essa interface aqui também. Tá? Então, o roteador, se a gente indicar para ele, para o router 0, que ele precisa encaminhar, por exemplo, para essa interface aqui, que está conectada no router 2, ele não vai entender, porque ele não está conectado diretamente nessa rede. Então, o nome próximo salto não é à toa. Próximo é o imediatamente próximo salto conectado a ele. Tá? Então, para quem que ele tem que encaminhar? Para quem que o router 0 precisa encaminhar para chegar no router 2 imediatamente? Qual que é o primeiro passo que ele precisa tomar para chegar no router 2? Pasmem, o 192.168.4.2. Então, para chegar aqui, primeiro ele tem que passar por aqui. Então, é o 192.168.4.2. Tá? Então, é o endereço do próximo salto dele, 4.2. Então, olha só, para ele alcançar as três redes aqui, ele precisa encaminhar para esse roteador aqui, não tem o que fazer. Né? Então, essa daqui, essencialmente, é a tabela de roteamento do router 0. Tá bom? E a interface? O que é a interface? Bom, a interface é o seguinte, cada roteador aqui, ou melhor, cada interface do roteador, ela tem um nome de identificação, tá bom? É um nome que identifica ela no contexto do sistema operacional do roteador. Por exemplo, para vocês verem aqui, terem uma ideia. No meu computador aqui eu tenho duas interfaces, tá? Eu tenho uma interface de cabo, Ethernet, e tenho uma interface sem fio, que é o Wi-Fi, tá? Então, deixa eu executar aqui. Pronto. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui, ó, essa interface aqui. Isso aqui é uma interface de rede, é minha interface de rede wireless. O nome dela é WLP2S0.
Tá? No caso, por exemplo, da minha placa de rede cabeada, que eu não estou usando, mas o nome dela é ENP1S0. Tá? Isso aqui é no contexto do Linux. Tá bom? No caso dos roteadores, varia de fabricante para fabricante, mas no caso, por exemplo, se esses fossem roteadores Cisco, né? Então, pode ser que, por exemplo, o nome dessa interface, qual que a gente está querendo, né? Então, ele tem que encaminhar para esse salto através dessa interface. Então, o nome dessa interface aqui poderia ser, por exemplo, Fast Ethernet 0/1, por exemplo. Tá bom? E aí, como é o mesmo nome, ou melhor, é a mesma interface, né? É o mesmo nome aqui para os três. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ter aí uma aula prática de configuração de roteadores utilizando o Packet Tracer, e essa questão aqui do nome aqui vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Mas é isso, tá? Cada interface tem um nome e aí eu coloquei aqui o nome da interface. Então, traduzindo aqui essa tabela de roteamento. Para eu chegar na rede, por exemplo, 9.2.1.0, eu preciso encaminhar o datagrama para esse salto através da interface especificada aqui, tá bom? Então é isso. Tá? Essa é a tabela de roteamento aqui do Router 0. Qualquer coisa além disso é exagero, tá bom? Esse EIGRP25, o que é esse carinha aqui? Na verdade isso aqui está um pouquinho à toa aqui na figura. Tá? Eu só estou indicando aqui qual o protocolo de roteamento que está em execução nesses três roteadores. O que para a gente não importa, porque o papel do protocolo de roteamento, um dos papéis, entre outros, é justamente preencher essa tabela de roteamento que nós fizemos aqui manualmente. Tá? Então, o resultado do protocolo de roteamento é preencher essa tabela aqui. Tá? Então, é isso. Tá? Então, cada um dos três roteadores aqui tem a sua própria tabela de roteamento. Tá? O próximo salto do Router 2, a lógica dele é muito parecida com a do Router 0. Tá bom? Ele sempre vai encaminhar aqui o próximo salto para essa interface. Agora, a tabela de roteamento do Router 1 vai ser o que vai ser mais diferente. Porque para ele, por exemplo, alcançar a rede 192.168.0.0, ele tem que encaminhar para esse salto aqui. Para ele alcançar a rede 192.168.0, ele tem que encaminhar para esse salto aqui. Né? Então, é a única diferença. Tá? O resto é praticamente igual. Então, uma coisa bem simples realmente, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aí entendido. Estou à disposição aí para sanar as dúvidas de vocês. E é isso. Bons estudos. Até a próxima.